O vídeo começa com ele dizendo: "E aí, linda, tudo bem? Qual o seu nome?" Ela, ainda falando em espanhol ao telefone, responde em seguida: "Oi." Ele continua: "Oi, qual o seu nome?" Ela responde: "Meu nome é Melissa." Ele então pergunta: "De onde você é?" Melissa responde: "Sou de Cuba." Ele comenta: "Você é muito linda. Você tem namorado ou algo assim?" Melissa afirma que tem namorado. Ele, surpreso, pergunta: "Quanto tempo você está com esse problema?" Sem entender, ela pergunta: "O que você quer dizer?" Ele esclarece: "Quanto tempo você está com seu namorado?" Ela responde: "Uma semana." Ele, incrédulo, diz: "Uma semana? Caramba, uma semana não é nada. Eu poderia mudar isso. Gostaria de te levar para um encontro." Ele continua: "Posso pegar seu número para marcarmos um encontro?" Ela recusa educadamente e agradece. Ele comenta: "Você é muito bonita, não dá pra negar. Eu não sabia que você falava espanhol." Agora, observando que ela está se aproximando do carro enquanto ainda fala ao telefone em espanhol, ele pergunta: "Com quem você está falando no telefone?" Ela responde: "Com um amigo meu." Ele pergunta por que ela voltou. Ela responde: "Não sei, mudei de ideia." Ele pergunta: "Você mudou de ideia?" Ele então questiona: "Você voltou só por causa do carro?" Ela nega e diz que gostaria de conhecê-lo melhor. Ele, desconfiado, diz: "Você gostaria de me conhecer? Acho que você está mentindo." Ela insiste que gostaria de conversar como amigos. Ela explica que estava focada no telefone e não prestou atenção nele. Ele afirma que ela deve estar mentindo, mas muda de assunto e pergunta sobre sua origem cubana. Ela confirma que veio de Cuba e mora em Miami há 3 anos. Ele pergunta se ela gosta de Miami. Ela responde: "Amo Miami." Ele elogia sua beleza e pergunta se ela pode dar uma voltinha. Ele comenta: "Caramba, vocês se vestem assim em Cuba?" Ela confirma. Ele elogia e pergunta sobre o namorado dela. Ela diz que não quer falar sobre ele. Ele insiste: "Por que não quer falar sobre ele?" Ela responde: "É besteira." Ele pergunta: "Besteira por quê?" Ela explica: "Não é real." Ele questiona: "Não é real? Então você estava mentindo?" Ela afirma que seu namorado é um mentiroso. Ele pergunta: "Ele mentiu para você?" Ela responde afirmativamente. Ele comenta: "Então você terminou com ele?" Ele pergunta se ela acha que ele poderia ser melhor para ela. Ela responde: "Sim, por que não?" Ele pede para ela dar mais uma volta. Ele então confronta: "Você disse que tinha um namorado, mas agora diz que não tem. Se eu namorasse você, você faria a mesma coisa comigo?" Ela nega, mas ele insiste que ela está mentindo. "Você está há uma semana com seu namorado e já está fazendo isso? Não sei não, hein?" Ela minimiza a importância disso. Ele pergunta: "Você acha que isso não é importante?" Ela responde que não. Ele pede para ela esperar enquanto ele sai do carro, alegando que seu corpo está dolorido. Ele pergunta para onde ela estava indo. Ela responde: "Para casa de uma amiga." Ele pergunta se ela gostou do carro e ela responde que sim. Ele pergunta sua cor favorita e ela responde: "Rosa." Ele brinca: "Você acha que eu deveria pintar o carro de rosa? Ficaria bem?" Ela concorda e pergunta por que não, mas esclarece que não está sugerindo isso a ele. Ele pergunta se ela pintaria de rosa se ele lhe desse um carro. Ela responde que sabe que ele não vai lhe dar um carro. Ela menciona que eles ainda nem se conhecem e ele concorda: "É verdade, mas eu já sei algumas coisas sobre você. Você é interesseira." Ela nega. Ele insiste: "Você é interesseira. Eu falo 3 línguas. Sabe qual minha primeira língua?" Ela pergunta. Ele responde: "Espanhol." Ela duvida, mas ele confirma e diz que entendeu tudo o que ela disse ao telefone mais cedo. Ele comenta: "Agora você parece sem graça. Isso é muito louco. Você disse que eu sou feio e só está interessada no carro e no dinheiro. Eu entendi tudo. Afinal, sou um dominicano, um porto-riquenho negro." Ele pergunta se ela ainda está interessada e ela começa a rir. Ela comenta: "Agora você está sem graça, não sabe o que dizer." Ele pergunta se ela quer sair para comer algo e ela responde que sim. Ele avisa: "Espero que não se importe, mas não vou abrir a porta para você." Ela concorda e ele pede para ela dar a volta e esperar. Ela comenta que não sabe abrir a porta e ele pede para ela esperar. Ele diz que só vai colocar o cinto de segurança e depois fala que ela pode tentar abrir a porta. Ele pergunta se a porta não está abrindo e ela confirma. Ele então explica: "Sabe por que a porta não está abrindo? Porque você é interesseira." Em seguida, ele pede que ela siga seu caminho.
O vídeo inicia-se com ele fazendo um elogio e questionando o nome dela, mas ela prefere não responder. Ele então pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele e se ela não vai responder a pergunta. Em seguida ele diz que tudo bem. Contudo, quando ela retorna, pergunta o nome dele. Ele questiona o que ela disse. Ele pergunta o que aconteceu e por que agora se importa. Ela revela que seu nome é Morgan, mas ele afirma que não precisa mais saber o nome dela. Ela pergunta por que ele é tão rude. Ele responde que está apenas conversando com ela da mesma maneira que ela falou com ele no início. Ela pergunta se foi assim que ele foi criado. E ele pergunta como assim, afirmando que foi educado. Ela pergunta se ele não vai apertar a mão dela. E ele menciona que ela também não apertou a mão dele. Ela indaga se ele vai mesmo agir dessa maneira com ela. E ele responde que está brincando. Ela comenta que ele possui um carro bom. E ele agradece, mencionando que foi por isso que comprou. Ele lhe deseja um ótimo dia e ela também lhe deseja um ótimo dia. Ele então pergunta o que ela quer. Ela expressa o desejo de recomeçar e ele pergunta começar com o que? Ela menciona que ele não está disposto a ouvir o que ela tem a dizer. Ela menciona que ele não está disposto a ouvir o que ela tem a dizer e ele responde que ela também não ouviu o que ele disse. Ela diz que sente muito e que não percebeu no início e ele pergunta se ela está percebendo agora. Ele a acusa de estar mentindo, reiterando isso 2 vezes. Ela afirma que não entendeu bem o que ele disse no começo e ele responde que não é problema dele se ela tem alguma dificuldade auditiva. Ele comenta que aquilo não faz sentido e ela expressa o desejo de conversar com ele, mas ele a acusa novamente de estar mentindo. Ela insiste que não está mentindo e ele a chama de mentirosa. Ele declara que não gosta de mentirosos e que se ela desejar viver assim, tudo bem, mas isso não é da conta dele. E ele responde que ela já teve sua chance e mentiu para ele. Ele diz que quando ela voltou, ele lhe deu outra chance, mas ela mentiu novamente. Ela promete dizer a verdade e ele pergunta o que ela quer. Ela diz que gostaria de entrar no carro dele para conversar, mas ele menciona que ela nem sabe o nome dele e pergunta se ela entraria no carro com um estranho. Ela afirma que não se importa com isso e ele pergunta por que ela voltou. Ela responde que voltou porque viu o carro dele e ele pergunta se ela tem coragem de dizer isso na cara dele. Ela então diz que ele a chamou de mentirosa e que agora está dizendo a verdade. Ela afirma que realmente gostaria de conversar com ele, mas ele diz que tem compromissos e precisa cuidar de sua vida. Ela pergunta se ele precisa de companhia, mas ele recusa e afirma que está bem. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele diz que não gosta de perder seu tempo. Ela garante que isso não vai acontecer e ele a acusa de querer desperdiçar o tempo dele, algo que ele não precisa. Ela assegura que nunca desperdiçaria o tempo dele e que o respeita. E ele pergunta por que deveria lhe dar outra chance e ela questiona por que não. Ele pergunta novamente e ela diz que seria divertido. Ele pede que ela dê uma volta. Ele pergunta se ela é solteira e ela confirma. Então ele diz que vai sair do carro. Ela responde que tudo bem e comenta que ele fica muito bem naquele carro. Ele agradece e diz que agora ela tem seu tempo, já que prometeu não desperdiçá-lo. Ela afirma que não vai desperdiçar o tempo dele e ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta o nome dele e ele responde que seu nome é Nair. Ela diz que gostou do nome dele e ele agradece. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é da Califórnia. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Dallas e ela diz que cerca de 1 ano. Ela também pergunta de onde ele é e ele diz que nasceu em Ohio, mas veio de Houston. Ele pergunta por que ela se mudou para Dallas e ela responde por causa da mudança de sua família para lá. Ele pergunta se ela gosta de academia, mas ela diz que não e que é natural. Ele elogia sua aparência e pede que ela dê outra volta. Ele diz que ela é muito bonita e ela retribui o elogio dizendo que ele também é bonito. Ela pergunta se pode entrar no carro e ele menciona que ela prometeu não desperdiçar seu tempo. Quando ela reafirma que não vai desperdiçar, ele permite que ela entre. Ela pergunta se ele vai abrir a porta para ela, mas ele responde que não, que ela tem mãos e ela diz que tudo bem. Já dentro do carro, ela sugere sair para almoçar. Ele pergunta para onde ela está pensando em ir e ela sugere restaurantes chiques e caros. Ele comenta que, além de serem muitos caros, também são demorados e sugere um lugar simples como o McDonald's.
Ela não parece gostar da ideia, então ele diz que se ela estiver com fome será mais do que suficiente. Mas ela insiste na ideia de um restaurante chique e ele pergunta se ela vai pagar a conta. Ela insinua que o carro dele é alugado e ele pergunta se ela espera que ele pague a conta só porque tem um carro desse. Ela responde que sim e ele diz que já é o suficiente para ele. Ele admite que não vai mentir e a chama de interesseira mesmo ela rindo. Ela pergunta se ele realmente acha que ela é interesseira e diz que ele deve ser pobre. Ele diz que não quer perder seu tempo e que pede que ela saia do carro. Ela responde com insultos, mencionando que ele usa dentes falsos e uma corrente falsa, chamando-o de falso. Calmamente ele diz que tudo bem e mais uma vez pede para ela sair do carro. Com aquela confiança de sempre, Dani se aproxima e diz para essa jovem: "E aí, linda?" e pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. Ela responde que está esperando a amiga dela. Ele pergunta se é verdade que ela está sozinha e ela confirma. Ele então diz: "Uau, você está linda", e comenta que ela está com tudo combinando. Ela agradece e menciona que às vezes vai à lanchonete só para receber elogios. Ele afirma que gostou dela e pergunta se ela tem algum problema em conversar com alguém que trabalha ali. Ela responde que ouviu saindo da lanchonete e que provavelmente ele não terá sucesso ao tentar conversar com ela. Ele pergunta se essa atitude dela se deve ao fato de ela tê-lo visto saindo de uma lanchonete. Ela confirma que o viu saindo da lanchonete e que isso não é agradável. Ele então diz que ela acabou de mencionar que gosta de lanchonete, mas ela reafirma que está ali apenas esperando sua amiga. Ele pergunta se ela não gostou de saber que ele trabalha ali. Ela pergunta se ele acha que ela vai ser uma sugar mama, ou seja, uma mulher que sustenta um homem. Ele pergunta se ela acha que ele não poderia sustentá-la porque trabalha no McDonald's e ela confirma. Ela então expressa sua surpresa e diz que isso é uma loucura. Ela pergunta se ele poderia comprar uma propriedade e ele indaga se essa reação dela se deve à roupa que ela está vestindo. Ela pergunta se ele realmente trabalha ali e ele responde que talvez a impressão seja causada pela roupa que está usando, questionando se ela quer que ele tire a roupa. Ela afirma que já percebeu que ele trabalha na lanchonete e diz que não há necessidade disso, mas ainda assim ele tenta pedir o número dela, sugerindo que poderiam recomeçar. Ela, porém, recusa, afirmando que está tentando ser gentil e pede desculpas. Ele então comenta que ela é quem está perdendo, mas que tudo bem, desejando-lhe boa sorte, dizendo que está feliz por ter acabado de sair de um turno dele. Ele observa pelo retrovisor alguém se aproximando. Ela se aproxima e comenta que ele tem um carro atrevido. Ele pergunta se ela gostou de ver o carro dele. Ela comenta que é bem menor que um ônibus que ela pensou que ele fosse pegar. Ele concorda e pergunta por que ela presumiu que ele fosse pegar um ônibus. Ele esclarece que não é qualquer funcionário do McDonald's. Ela diz que o viu saindo da lanchonete e pergunta por que ele pegou aquele carro. Ele revela que aquele é apenas um dos seus carros e que é dono da franquia, afirmando que às vezes precisa trabalhar ali. Ela diz que entendeu e ele menciona que não usa aquela roupa todos os dias. Ela admite que confundiu e ele afirma que percebeu que ela começou a entender após ver o carro dele. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela gosta do carro. Ela responde afirmativamente e diz que ele fica muito bem ao lado do carro dele. Ela pergunta se pode tirar uma foto e ele diz que claro, oferecendo-se para tirar a foto para ela. Ele pergunta se ela está pronta e ela diz que sim. Ele comenta que dá para ver que ela ama a câmera e que ela está ótima. Ela diz que a vida dela sempre foi tirar fotos e ele fala que vai tirar algumas, elogiando sua fotogenia. Ele diz que ela é muito linda, mas em seguida menciona que o telefone dele está tocando, brincando que deve ser Ronald ligando para ele. Ao atender o telefone, pergunta o que está acontecendo. Diz que sim e comenta que venderam muitos hambúrgueres naquele dia. Ele pergunta se está tudo preparado para a festa e diz que vai beber muito. Ele pergunta se pode levar uma garota e diz que tudo bem, que vai retornar a ligação porque está conversando com uma interesseira. Ele comenta que ela quis tirar uma foto com o carro dele e começa a rir, dizendo que vai retornar a ligação. Ele fala que Ronald é um cara muito legal. Ela pergunta se é o Ronald McDonald. Ele diz que sim, que é o chefe dele. Ela pergunta se eles vão sair no final de semana
e ele confirma dizendo que sim. Ela pede para ele salvar o número dela, o telefone dele, e menciona que conhece um terreno perfeito para uma nova lanchonete. Ele pergunta se ela realmente acha isso, e ela confirma com certeza. Ele diz que já estão surgindo novas ideias, mas depois revela que, na verdade, está procurando uma interesseira. Após mostrar as câmeras para ela, ele pede para ela dar um tchau. Ele diz que agora ela vai ficar famosa e a chama de interesseira. Ela nega ser interesseira, mas ele insiste que ela é obviamente uma interesseira. Ele afirma que tudo bem. Ele afirma que tudo o que ela fez é típico de interesseira. Mais uma vez ela nega ser interesseira, mas ele diz que ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. Ela pergunta se ele pode dar uma carona para ele, mas ele diz que é melhor ela ir andando. Ele sugere que ela vá de ônibus e pergunta onde está o carro dela. Ela pede seu casaco e ele diz para ela levá-lo, chamando-a de casaco de interesseira. Ela responde que não se importa e que ama câmeras. Ele comenta que ela está orgulhosa de ser interesseira, afirmando que ela realmente é muito interesseira, e diz para o funcionário do McDonald's que ela adora quem trabalha ali.